O vídeo de hoje conta com a participação especial, primeira participação do canal, minha amiga Michele Tesa, terapeuta. Minha amiga aí desde 2017, ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa a nível espiritual, então hoje a gente vai ter um papo aqui trazendo mais essa parte do ser a gente mesmo, ter a nossa essência mesmo em momentos onde a gente precise manter a postura. A gente também vai falar um pouco sobre a história dela, sobre religião, enfim, vamos deixar aberto aí, não vamos deixar um assunto enrijecido, só pra gente mostrar um pouquinho de nós, as nossas ideias e contribuir de alguma maneira com a percepção de vocês também. Mi, conta um pouco da sua história aí. Primeiramente, gratidão, né, amiga? Tamo junto! Com a Rit, eu vejo que a vida é um presente a cada dia. E isso a gente já teve outras experiências. Sim, que a gente falou sobre o presente, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso, né? E eu sempre fui uma pessoa, uma criança diferente, né? Não cabia no meu ambiente, no meu habitat. E essa parte de ser diferente foi me levando para caminhos que a minha curiosidade foi me levando a descobrir outros assuntos, outras histórias, outras verdades. E foi me tirando das caixinhas, né? Que são várias caixinhas aí que são infiltradas na nossa mente, na nossa vida, e nos prendendo. Sim. Nos prendendo em dores, sofrimentos, padrões, ciclos que se repetem. Isso é uma frase que eu sempre vou estar usando aí, de observar o observador. Os questionamentos que vêm aí da parte primitiva, né? Isso me lembrou muito. Eu estava fazendo uma sessão de terapia, né? Inclusive recomendo, né? E ela estava falando para olhar o que causa a sombra, sabe? Ela falou que às vezes às vezes não, né? No caso, metáforas, tudo metáforas, né? Tem a pedra e tem a luz. E a gente tá vendo a sombra, a gente tá virado pra lá, pra parede, vendo a sombra. E a gente só vê a sombra, a gente não olha o que tá causando, né? Dessa tua fala me lembrou um pouco disso. E a vida pra mim, assim, eu acho ela muito intensa, sabe? Às vezes eu tô vivendo e tô vendo as pessoas, busão cheio, correria, a expressão facial das pessoas, eu me conecto muito com isso, porque eu acho que é através do outro que eu consigo compreender um pouco mais de mim mesmo, daqueles padrões corporais que o ser humano tem, as vergonhas, as alegrias, como são demonstradas, e enfim. E o que eu gosto muito da minha relação com a Mi é que, tipo, ela gosta de ir a fundo na parada, assim, tipo, também, se a gente fala, um abacaxi. Esse abacaxi, a gente quis trazer ele pro cenário, né, amiga? Ele, até agora, a gente gravou o vídeo todo, tava focado no abacaxi, não tava em nós. Isso já serve de lição também, né? Sim. E tipo, isso, a gente tem que descascar os abacaxi da vida. Enfim, e eu adoro falar profundamente sobre as coisas, sabe? Assim, tipo... Não, mas aconteceu aquela coisa. Não, mas aquela coisa quer dizer isso. Então quer dizer aquilo, quer dizer isso. E pra mim é muito mágico dessa troca com as pessoas, principalmente com a Mi, né? E Mi, como que... Conta pra nós, assim, como que começou. Porque desde que eu conheci ela sempre foi muito assim, né? Então, conta pra nós como que começou, assim, essa sua curiosidade por essas coisas mais profundas, mais espirituais, mais emocionais, assim, na maneira como a gente lida com o mundo. Como eu falei antes, né, da criança ali diferente, bem diferente, não era feminina. Hoje eu gosto de estar feminina, às vezes, né, às vezes eu tô toda lá, mas me sinto bem, tanto que hoje eu sou muito, às vezes. Mas começou no xamanismo, né, esse autoconhecimento da curiosidade, que me levou à morte para algumas ideias e algumas verdades que eu seguia. E com algumas outras referências de antes, aquilo veio se concretizando, né? Tipo, opa, existem outras realidades, outras ideias, aí cada ser humano é um universo e tá tudo certo, né? E que a gente não sabe de tudo o tempo todo, porém a gente tem dentro de nós, cada um tem esse holograma aí que carrega uma parte do todo junto, né? Então a gente pode estar sendo um pouco de cada coisa em vários momentos. Sim. Não máscaras de falsidade, mas de comportamentos. Sim. Isso foi um assunto, a pauta dos nossos assuntos nesses últimos 2 dias que a gente tá junto, né?
E eu tava comentando com a Mi que, tipo, nossa, eu ficaria muito feliz se eu entendesse por que a gente se comporta de maneira diferente em algumas situações, principalmente em ambientes de trabalho, pra mim, pelo menos, que é como se eu vestisse uma máscara, e não uma máscara de falsidade, mas por autoproteção assim mesmo, porque a gente sabe que existe o carrasco interior dentro de nós, e mais ainda nas pessoas que estão fora, que estão observando nós, a nossa maneira de se portar. Tipo, a gente julga as pessoas nos julgam. Às vezes eu percebo essa relação, tento não julgar, porque pra justamente não ser julgado, enfim. Mas são coisas que acontecem. Eu não posso negar que isso aconteça. A gente percebe olhares, a gente tem uma compreensão cognitiva pra ver quando a gente tá desagradando em algum ponto, né? E pra mim eu ficaria muito feliz se eu expandisse cada vez mais a minha essência a ponto de não precisar me autoproteger de coisas que nem existem, sabe? Como que nem eu vejo, assim, que você é uma pessoa centrada, sabe? Uma pessoa centrada, firme em você, tá entendendo? Qual que é a maneira que você tem de lidar com esses padrões que muitas das vezes ninguém chega e fala assim, Mi, nossa, você tá se passando, Mi, para. As pessoas não fazem isso normalmente, algumas até sim, né? Mas como que você lida com essa inconsciência das coisas acontecendo e esse julgamento tanto interior quanto exterior, assim? Então, tudo isso vem de situações das quais eu tive que respirar muito. Por isso que a conexão maior minha com o todo, até com a minha fé, né, é a respiração. Porque já passei por situações que eu pensei, agora é um momento que pode acontecer qualquer coisa, então o que eu faço? Volto pra dentro de mim, né? Plena, maravilhosa, mas lá dentro... Então a respiração, ela faz com que a imagem e semelhança se equilibrem. Faz sentido, né, agora? Tipo, acontece aquela homeostase interna de dentro pra fora, que é transformação ali de controle, né? Então é você conseguir, através da respiração, você se conectar com tudo e ao mesmo tempo não perder, né? Porque como eu venho desse cenário, né? Como eu era diferente, me vestia diferente, fugia totalmente do padrão das meninas da minha idade, da minha sala de aula, do meu colégio e tudo mais. Então eu já era olhada de diferente. Então hoje, para eu perceber um olhar diferente é muito rápido, assim, porque eu cresci dentro desses olhares, né? E por ser aquariana, eu sou diferente, né? Faz muito sentido, muito sentido. Eu sou diferente, então, assim, já me senti mal em estar em lugares e de olhares me fazerem me sentir mal, mas porque eu ainda não sabia que eu estava dando poder a esse espaço, a essas pessoas, a essa situação. Quando eu percebi que eu escolhi estar assim e estou assim porque eu vim dessa forma, foi uma forma de entender que eu escolhi estar ali. E seria minha escolha também permanecer nesse ambiente. Então, fiquei em ambientes para dizer, não, eu vou ficar aqui até o final, mas me sentindo mal. Mas por escolha minha também. Então, eu acho que tudo isso vem dessa percepção de você olhar pro desconforto. Sim. Tá desconfortável. Por que tá desconfortável? É uma loucura. Eu percebo que em meio a isso que a gente está lidando com esses atravessamentos externos, a gente também está lidando com atravessamento internos, né? Tipo, enquanto você tem que trabalhar, tá interagindo com as pessoas, tá, enfim, fazendo a vida acontecer externamente, tem várias coisas interiores que você precisa, que você percebe que você precisa melhorar, que a tua curiosidade em evoluir, a tua curiosidade em você mesmo te levou a enxergar esses padrões que você tá vivendo todo dia, comportamentos que você tem, sabe? Tem coisas rotineiras que você faz, que você sabe que precisa melhorar, e de alguma maneira fica numa inércia ali, fica tentando entender o que é isso, por que eu agi assim, cara? E eu sempre lembro da pedra, sabe? Tipo, não é a sombra, é a pedra. Por que eu fui assim? E uma coisa que, tipo assim, me marcou muito, descobri em terapia também, é porque quando a gente é criança, principalmente quando a gente é mulher, a gente tem muita repressão, né? Porque o adulto quer que a criança fique tranquilinha, que a criança fique calma, né? E nem é por mal que o adulto faz isso. O adulto não é um monstro, o adulto só tá querendo que a criança se comporte pra ela sossegar um pouco, né? Mas aí usa palavras do tipo, pare que eles vão te achar feia,
pare, não grita, o homem vai pegar você, ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo pra criança ficar quieta. Então a gente cresce um bom tempo ouvindo repressão. E eu acho que é disso que o carrasco interior é feito, sabe? Dessas repressões que a gente coloca esses limites em nós, né? Então tem tanto essa parte interna pra você lidar, quanto a externa, que talvez seja quase a mesma coisa, né? Só que em pessoinhas diferentes. Mas enfim, é um processo árduo, é um processo denso, por assim dizer, mas é um processo que eu tenho conseguido lidar. Tô melhorando, tipo, eu não cheguei no meu auge, eu acho que a vida é um constante... É a imagem daquela cobra que eu vou deixar aqui, sabe? A cobra comendo o próprio rabo, e é aquela busca incessante de si mesmo. Você vai morrendo e vai se redescobrindo, vai trocando casca, vai mudando cenário, muda casa, muda pessoas e você continua, sabe? E uma coisa que pra mim faz muito sentido, que a gente tava falando antes, é a fé, sabe? Tipo, quando eu tenho fé que eu consigo amar as pessoas, a fé que eu tenho minha família, a fé que eu consigo cuidar do meu corpo, a fé que eu consigo buscar ajuda emocional, ajuda psicológica, sabe? A fé essa fé que me move, sabe? Frente a essas adversidades externas e internas, né? E pra você, Mi, qual que é, assim, esses instrumentos de cura, assim, que mais se adaptam a você nessa jornada que você descobriu, assim, além da respiração, né? Que a respiração a gente sabe que é o remédio, né? Pra muitas dores, mas coisas que você pratica, assim, que você fala, poxa, me sinto numa nobreza em praticar tais atos, sabe? Comigo mesmo, com a vida. Essa conexão que eu tenho realmente do meu interno, sentir a dor ao extremo. Então, tá, vai doer, eu vou entender o que tá doendo e por que pra que essa dor veio. E ali eu me encontro com os egos, né? Então, os egos, que cada ego vem trazendo para aquela dor. E eu não fico muito tempo ali. Quando eu observo em situações que eu fiz algo de errado, até já compartilhei com você, né? Situações que aconteceram comigo numa noite, e eu entrar naquilo ali até admitir que eu que comecei, eu que fiz aquilo. Então, é compreender para transformar, né? Que a gente usa a palavra transmutação, tem outra aí que está bem famosa, mas é transcender, né? Para que aquilo realmente se limpe de tudo, de todas as tuas memórias, para aquilo não ficar ali impregnado e fazendo com que você repita outras situações parecidas para passar de novo, para entender. Então, eu entro nesse processo. Tá? Isso aqui já aconteceu parecido. Então, é uma forma de estar se observando. Né? Que volta lá no primitivo, como a gente já comentou. E é como se eu fosse aquele todo grande, querendo que aquilo se repetisse, para eu ficar naquela, como uma marionete. Daí eu, opa, não é isso. Eu não sou isso. Então, quem que eu sou aqui? Quem começou tudo isso? Por que essa situação está acontecendo? Então, é uma ferramenta que eu me coloco no cenário, como aqui, a gente vai se ver depois. Então, eu vou estar me observando a minha postura. Como que ficou a minha postura? Como é que eu estava me Como que eu me comportei? Como eu estava? Como eu estava me sentindo? Né? Então, vem assim, para a próxima, quando for acontecer, nesse formato, nessa você consegue olhar de uma outra visão e tomar uma outra postura diante daquela realidade. Dentro daquela realidade, porque vai acontecer de volta. Isso aqui vai acontecer de uma outra forma, um outro dia. Com outra Michelle que viveu outras coisas, com outra Rit que viveu outras coisas. Então, é isso. Isso para mim é primordial. É se colocar presente. Então, aí volta de volta, né? Tipo, se observar, observar. Através da respiração que a gente se observa melhor. É engraçado. E tudo sempre se volta pra isso, assim, sabe? Eu acho que a respiração é, de fato, um dos melhores remédios, tanto pra ansiedade quanto dores emocionais, né? Mas eu acho tudo muito lindo, assim, consigo compreender a níveis, assim, tudo isso, né? A gente meio que sabe o caminho. Mas, assim, o que é de fato chegar lá? Será que um dia a gente chega lá ou é realmente essa busca incansaente por si mesmo? Porque eu tenho destruído, assim, da minha cabeça essa parada de chegar lá, sabe? Eu tenho tentado, assim, pra mim tem sido
nossa, saboroso e satisfatório, assim, presenciar a minha rotina, assim. Eu gosto de levantar, tomar café e coisas simples, assim, eu não preciso tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu desejo viver outras realidades, desejo mudar um cenário para um cenário mais abundante, mais próspero, mais fértil. Só que eu acho que essa mudança de cenário, muitas das vezes, ela não acontece assim, tanto quanto algo em mim gostaria, tipo, rápido. É uma construção diária, né? De suportar aquele processo onde você encontra situações em que você não gosta, você tem que enfrentar, e também tem as partes boas da tua rotina, enfim, você tá vivendo ali. E pra você mudar, começa às vezes com uma decisão pequena, tipo uma mudança do trabalho, por exemplo, né? A mudança do trabalho vai mudar o horário da tua rotina, talvez você tome café em um outro horário. Você conhece outras pessoas, essas outras pessoas começam a entrar na sua vida, você começa a conversar de outras coisas. Então, às vezes pequenas decisões mudam. Então, conforme você vai tomando decisões, por isso que é bom a gente estar consciente daquilo que a gente quer, desse cenário que a gente está almejando, para a gente tomar a decisão mais assertiva, sabe? Assim, porque uma decisão muda todo um cenário, né? Então, talvez não seja grandes coisas como a gente está imaginando. Às vezes, pequenas coisas podem ser muito promissoras, né? Mas aí é muito individual de cada um. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é tanto um desabafo, tanto quanto uma autodescoberta de nós mesmos, né? Todo dia. E, cara, muito massa ter alguém assim para trocar ideia, né? No canal. E, Mico, agora você falou sobre esse cenário, né? Qual que tá sendo a experiência? O que você achou disso tudo? Vai voltar pra próxima? O que você deseja aí pra sua vida? Com certeza. Eu acho que isso é vida. Isso é vida, conversar, né? Compartilhar. Além de tanta pesquisa, estudos, é também como é que fala? Transmutar, transcender, transformar. Transbordar o que passa aqui, porque a gente pode ler todos um livro só, mas cada um vai compreender uma forma. E eu acho que trazer todas as ideias fazem com que aquilo se complete. Porque é um código. De quanto tempo? Não sabemos. Mas que isso se transforma, isso é uma história. E eu vejo esse cenário aqui daqui a um tempo, um estúdio top, amiga. E que vai ser um cenário muito maior que esse, né, amiga? Não tão grande, mas que seja da tua cara, que seja já é a tua cara, né? Próspero, que a gente né? tá na tua casa, no teu cenário. E eu vejo um cenário lindo pra você. E ajuda a cocriar esse, né? Que o universo conspire aí a favor do melhor para cada um que está assistindo aqui também, que se conecta com tudo isso que a gente falou aqui, com todos os conteúdos normalmente que já pessoas próximas, pessoas que você também conhece, né? A gente já dividiu os círculos de amigos, né? Com certeza. Então, desejamos aí uma boa vida para vocês, enfrentem essas loucuras com consciência, com respiração, com fé. Boas doses de loucura também, e é isso, né? Gratidão para quem assistiu. Deixa like, comentário, manda abraço pra nós, fala aí como é que tá as correrias da vida, como que vocês encaram essas loucuras na sua rotina, tema pro próximo vídeo, e é isso, tamo junto. E pode deixar aí também como que vocês enfrentam, né, esses desafios. Eu desejo para todos um autoconhecimento com amor, né, através do amor que tudo fica mais leve. Escolhemos que tudo seja transformado através do amor pra gente ser mais feliz, né? Não precisa tanto também, não precisa sofrer tanto. E é isso, galera. Sofram menos. Acho que é isso. Foi top, amiga. Bem de boa.